Eu cumprimento a todos os amados irmãos e amigos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para os nossos corações, como tema o amor supremo de Deus, ou a suprema excelência do amor. A suprema excelência do amor. 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13. É o capítulo do amor. É o apóstolo Paulo, antes Saulo de Tarso, que Jesus encontrou com ele no caminho de Damasco. E aquela luz do Senhor Jesus Cristo resplandeceu forte no olho dele. E o lançou por terra. O impacto da luz de Jesus Cristo tão forte que o lançou por terra. E do céu, aquela voz maravilhosa, poderosa, forte do Senhor Jesus Cristo, que chamou 2 vezes pelo nome dele, original ainda naquela época: Saulo, Saulo, por que me persegues? O Saulo estava perseguindo a igreja do Senhor Jesus Cristo, os crentes, e ia para Damasco com cartas de autorização dada pelos sumos sacerdotes, pelas autoridades, para prender aqueles que ele encontrasse no caminho. Este caminho significa aqueles que estavam servindo fielmente ao Senhor Jesus Cristo. Porque o próprio Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho que leva ao céu é Jesus Cristo. A verdade a respeito da salvação, da forma correta, o meio certo que o ser humano aqui na terra, perdido, condenado a ir para o inferno, tem para alcançar a salvação da sua alma, o perdão dos seus pecados, é Jesus Cristo. Ele é a verdade que liberta. Ele mesmo disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E continuou dizendo: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Jesus é a verdade que liberta. É o Filho de Deus, o Salvador. E Jesus também é a vida. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa vida em abundância que Jesus prometeu não é aqui na terra, mas é lá em cima no céu. É a vida eterna. É a vida que nós vamos conquistar, tomar posse dela no dia do arrebatamento da igreja, quando os que tiverem morrido em Cristo, desde Abel até o último crente que morreu em Cristo, salvo, tendo seu nome escrito no livro da vida, que foi salvo pela fé, mediante a graça de Deus, até o último irmão que tiver dormido no Senhor, vai ressuscitar primeiro. Depois nós, os que tivermos vivo, seremos transformados. E no abrir e fechar de olhos, junto com os que morreram em Cristo e ressuscitaram, vamos subir ao encontro do Senhor nas nuvens, nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Porque Jesus disse em João capítulo 14, versículo 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim.
Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Essa é a vida eterna. Essa é a vida com abundância que Jesus falou. Porque no livro de Apocalipse está escrito que lá no céu de glória, de posse dessa vida abundante, as coisas velhas já se passaram. Esse sofrimento, essa angústia, as lágrimas, as lutas, as provas, as perseguições, os sofrimentos, nesse corpo mortal, carnal, por causa do pecado, serão coisas que farão parte do passado, serão coisas passadas. Tudo vai se fazer novo, segundo a palavra do Senhor. E Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Isso significa que todo sofrimento, luta, prova, angústia, farão parte do passado. E agora tudo se fará novo. Novo céu, nova terra, novo corpo, glorioso, que nele não haverá nem carne e nem sangue, um corpo glorioso, semelhante, parecido, o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo e dos anjos. Vamos estar para sempre com o Senhor. Essa é vida com abundância que Jesus prometeu. Mas nesta tarde, neste momento, eu quero meditar com os irmãos a respeito desse capítulo do amor que o apóstolo Paulo escreveu. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesses todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. E ele diz no versículo 4, o apóstolo Paulo, ele explica com muita veemência e firmeza o que é o amor. Qual o significado do amor? Quando alguém diz eu amo você, quando alguém diz eu amo a Deus, quando um esposo faz uma declaração de amor em público para sua esposa dizendo eu te amo, você é minha princesa. Quando uma esposa faz declaração de amor para o seu esposo dizendo eu te amo, você é meu príncipe. Quando um pai ou uma mãe faz uma declaração de amor para um filho dizendo que o ama. Quando um filho declara para a sua mãe, para o seu pai que o ama. Amor não é simplesmente dizer eu te amo. Dizer eu te amo, qualquer pessoa pode dizer, da boca para fora, e a palavra não está vindo do coração. Mas amor de verdade, segundo aquilo que o apóstolo Paulo está falando aqui, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, amor é demonstrar. Eu tenho que demonstrar. Você tem que demonstrar. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem que demonstrar. Em cada gesto, em cada atitude, em cada movimento que nós fizer. Nós temos que demonstrar nos gestos, nas atitudes, nas nossas ações, que nós temos que demonstrar o real sentido
e significado do amor. E ele está dizendo aqui no versículo 4, o amor, diferentemente do que muita gente pensa, o amor é sofredor. O amor é sofredor. Quem ama sofre. João capítulo 3, versículo 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se eu não me aprofundar nisso aí, se eu não buscar o meu amado companheiro, o Espírito Santo de Deus, para ele me explicar, para ele sussurrar nos meus ouvidos e me dizendo o que significa isso, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, essas palavras vão ficar vazias e ocas, como uma palavra qualquer na minha mente, no meu coração. Mas quando eu busco a orientação do Espírito Santo, a interpretação, o que isso significa, ele me leva para dizer, o Espírito Santo de Deus me diz, meu filho, Deus deu o seu Filho unigênito para morrer a morte mais cruel e injusta, a morte mais sofrida. Tanto é que a palavra do Senhor nos diz que os que morriam crucificados na cruz eram malfeitores, ladrões. Você vê que tinha dois ladrões, um da direita e outro da esquerda de Jesus. Maldito era aquele que morria crucificado numa cruz. Então Deus deu seu Filho para morrer de maneira cruel, para sofrer. Jesus Cristo sofreu desde o seu nascimento. Ele foi perseguido por Herodes, que mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo na cidade de Belém e nos seus contornos, para que com isso Jesus também fosse morto e não escapasse, porque os magos disseram, aleluia, e os intérpretes da lei, os fariseus e intérpretes da lei disseram para ele que ele seria o Messias prometido, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Herodes, temendo que ele então, esse Rei dos reis, ia ser o maior rei que esse planeta Terra já haveria de ter, e ia substituir, tomar o lugar dele. Por isso Herodes mandou matar. Herodes disse para os magos, ide, adorai, e vinde e me dissei aonde é que ele está, para que eu também vá e o adore. Mas a intenção de Herodes, segundo o que o anjo do Senhor revelou para José em sonho, era ir e pessoalmente matar o menino. Como os magos foram avisados em sonhos pelo anjo do Senhor, que não voltasse pelo mesmo caminho, mas que fosse por outro caminho, quando Herodes soube que os magos haviam ido por outro caminho e não vindo até ele dar notícia, aí veio a ordem de Herodes para matar todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e na região metropolitana de Belém. Então, o amor de Deus, o apóstolo Paulo, esse mesmo apóstolo Paulo diz aos Romanos, capítulo 8, que Deus prova o seu amor para conosco em que Jesus Cristo morreu por nós. Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Seria que alguém ousaria morrer ou dar o seu filho para morrer por pecadores, inimigos?
porque pecadores são servos do diabo, filho das trevas. E por serem servos do diabo, filho das trevas, pecadores, são inimigos de Deus. Porque os amigos de Deus não pecam. Eles permanecem firmes. Eles não pecam porque Deus não peca. Eles são santos porque Deus é santo. Eles abominam o pecado porque Deus abomina o pecado. Por isso eles são chamados filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Então, a palavra do Senhor afirma dizendo: talvez alguém ousasse morrer ou dar seu filho para morrer por um amigo, por um parente, por um chegado, mas por inimigos, não. Mas esse amor de Deus, ao ponto de dar o seu filho unigênito e vê-lo sofrendo, da forma como ele sofreu na cruz do Calvário. Jesus foi perseguido. Aí o anjo apareceu de novo para José e disse: agora você pega o menino e foge para o Egito, porque Herodes vai mandar perseguir, vai mandar procurar o menino para matar. Quando os soldados, o exército de Herodes chegou lá em Belém, José e Maria já estavam lá próximo do Egito. E quando Herodes e toda aquela cambada dele, aquela turma que lhe auxiliava ali, dos seus assessores, morreram, o anjo apareceu para José e disse: agora você pode ir, porque os perseguidores que queriam matar o menino já morreram. Mas para que se cumprisse o que o profeta Isaías havia dito, que ele vinha de Nazaré, então o José e Maria ficaram em Nazaré. A infância de Jesus passou lá em Nazaré, cidade de Nazaré, cidade que não tinha ninguém que tivesse uma autocultura, um autoconhecimento. Por isso que Barnabé disse assim: poderá vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré não tinha ninguém famoso, ninguém estudioso, não tinha saído de Nazaré nem um doutor, nem um engenheiro, nem um profeta, ninguém de alta fama. Mas Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o médico dos médicos, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o príncipe da paz, o Filho de Deus, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus no meio do povo, aquele que era, aquele que é e há de vir, se criou lá, passou a sua infância em Nazaré. Porque do nada Deus tira o que é. Deus revela os seus mistérios para os simples e esconde dos sábios e entendidos. Deus pega alguém lá do monturo de lixo, do nada, alguém que não era e não tinha nem esperança de ser, e coloca no alto sublime trono e faz dele um príncipe, uma princesa, para a glória do seu nome. Deus não chama os já capacitados, não. Deus capacita e prepara e capacita aqueles que ele chama. Se você for fazer uma análise, eu ainda não encontrei ninguém que ousasse dizer, com toda sinceridade e honestidade, que chamaria, que escolheria um daqueles 12 discípulos que se tornaram apóstolos, com exceção de Judas Iscariote, que foi substituído por Matias. Não chamaria o Pedro, não chamaria o André, não chamaria o Bartolomeu, não chamaria nenhum daqueles para ser seus líderes na sua empresa, ou para ser
membro do ministério do seu campo, da sua igreja. Não chamariam para ser liderança, porque, se for analisar, eram os homens leigos. Quando eles estavam falando em mistério lá no templo, os sábios entendidos chegaram e disseram assim: mas esses homens não são todos galileus? Homens sem cultura, homens sem conhecimentos seculares, teológicos, homens semi-analfabetos. Não são? São. Alguém disse são, sim. E como é que eles estão falando cada um na nossa própria língua? Sendo que eles não estudaram, pelo certo, era para eles não saber falar nem a língua deles, da Galileia. Esses homens são pescadores. Como é que eles estão falando? Eu ouço ele falar na minha língua. Era como se estivesse ali o francês, o alemão, o inglês, o português, e cada um ouvisse um pescador, um caboclo lá do interior, um ribeirinho, que mal sabe falar o português, falando inglês, francês, alemão, japonês. Você sabe o que é isso? É o poder de Deus. Isso é que o apóstolo Paulo disse. O homem, o ser humano carnal, ele não consegue entender, compreender as coisas de Deus porque se discerne entre si. Mas o homem espiritual, ele entende, ele compreende. Ele glorifica a Deus, porque Deus lhe dá sabedoria. O apóstolo Tiago disse: se alguém não tem sabedoria, peça a Deus, porque ele dá sem medida e não lança em rosto a sabedoria a ser dada. Então, o amor é sofredor. Jesus sofreu. Jesus levou 40 chicotadas. Jesus levou uma coroa de espinho nas suas costas. 40 chicotadas. O chicote tinha 40 pernas. Ferro apontagudos nas pernas do chicote, quando o carrasco lançava com violência nas costas de Jesus e puxava com violência, arrancava a pele, arrancava pedaço de carne. Jesus sofreu 40 chicotadas, a coroa de espinho na cabeça entranhou, o sangue saía. Pegaram uma cruz pesada que era para Barrabás e colocaram nas costas de Jesus Cristo. E ele foi carregando lá na via sacra do caminho do Alto Gólgota, lá em cima do monte tinha que chegar com a cruz. Jesus caía e eles batiam com o chicote em Jesus. Jesus levantava, caía, até que Simão Sirineu encontrou ali, e o líder, o chefe ali daquele exército que ia levando Jesus, chamou Simão Sirineu e mandou que ele ajudasse a carregar a cruz. Simão Sirineu colocou a cruz nas suas costas e ajudou Jesus a levar. Quando chegou lá no Alto Gólgota, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Imaculado, aleluia, provando o seu amor com sofrimento, porque o amor é sofredor. Jesus foi colocado na cruz, mãos estendidas e pés, e pegaram cravos, que são pregos grandes, para fazer cerca lá na fazenda, e pregaram, porque se fosse um prego fino, ia entortar, tinha que ser mesmo cravo mesmo, tinha que ser aqueles pregão de vergalhão mesmo. Quem trabalha em fazenda sabe o que é cravo. E enfiaram ali nas mãos de Jesus e nos pés de Jesus. Ele ficou pendurado, não amarrado como aparece no filme, mas sustentado pelos seus próprios nervos ali, com um prego ali, que quando o peso dele ia ali, descia ali, então os nervos se arrebentavam ali. E quando ele pediu água, lhe deram o vinagre na esponja.
sofrimento continuava. E zombava do lado de baixo. Pregou o amor, falou que era filho de Deus, salvou a muitos. Por que não salva ele mesmo? Teve poder para fazer tantos milagres, por que não faz agora o último para mostrar para nós que tu és Deus? Desce da cruz, salva-te mesmo. E um dos ladrões que estava lá no lado, blasfemando, disse: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, salva a ti e a nós também. Mas o outro disse: tu nem mesmo temes a Deus, estando nós na mesma condenação, e olha que nós estamos aqui porque os nossos feitos nos trouxeram aqui, nós estamos aqui por merecimento e justiça, mas este nem o mal fez. E inclinando a cabeça para o lado, com muita dor, aquele ladrão disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o príncipe do amor, a essência do amor, a suprema do amor, Deus é amor. Jesus Cristo disse: hoje estarás comigo no paraíso. Não amanhã, mas hoje. Então, o amor é sofredor. Quando Jesus perguntou 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me ama? Pedro, tu me ama? Pedro, tu me ama? Significa que fazer a obra de Deus por amor é fazer a obra de Deus sofrendo. Se alguém espera receber aplausos, elogios, muito bem. Se alguém espera receber reconhecimento pelo trabalho de Deus, honra, você não entendeu até agora o evangelho, não. Você não entendeu até agora o que é pregar o evangelho, fazer a obra de Deus na terra. Porque Jesus Cristo não recebeu elogio de ninguém. De ninguém. A única coisa, a única menção, assim, de algum reconhecimento que fizeram, foi lá, na saída da cidade de Iraim, quando disseram: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Mas segundo os teólogos, já dizem que essa palavra nem foi diretamente para ele, foi para outra situação. Então, Jesus não foi reconhecido. O Pilato disse: eis aí um homem. Não tinha outro igual. O Pilato nunca tinha visto um homem igual a ele. Colocou Jesus de um lado, Barrabás de outro, e disse assim: a quem eu devo soltar? Porque na festa da Páscoa é costume soltar um preso. A quem eu devo soltar? Barrabás, que é o homicida, que é um líder de mutim, de rebelião, um homem cruel. Ó Jesus Cristo, o justo, que eu não vejo nenhum pecado, o rei dos judeus. Os príncipes dos judeus e os sacerdotes induziram o povo a gritar num coro bem forte: solta Barrabás, solta Barrabás, solta Barrabás e crucifica Jesus. Sofrimento terrível. Quando Jesus já estava morto, para ver se realmente estava morto, eles tinham que quebrar as pernas, porque se de repente não tivesse morto, não descer da cruz. Quebraram as pernas do ladrão da direita e da esquerda. Quando foram quebrar de Jesus, viram que ele estava morto. Mas assim mesmo, para confirmar, meteram a lança do seu lado, saiu o resto do sangue e saiu água. Comprovadamente morto. Mas ao terceiro dia ressuscitou. Então, olha, fazer a obra de Deus é por amor. E fazer a obra de Deus por amor significa sofrimento. Há um preço a pagar.
Meus irmãos, o que eu já passei, o que eu já enfrentei por servir a Deus. Às vezes a gente está sofrendo alguma coisa, algum insulto, algum complô contra a gente, alguém se levantando, a gente até pensa que é uma outra coisa. Não, irmãos. Se a gente não fosse crente, se a gente não fosse um portador da mensagem de Deus, se a gente não fosse um templo do Espírito Santo, se a gente não fosse um profeta de Deus, um mensageiro de Deus, um semeador da boa semente que é a palavra de Deus, estava tudo bem. Porque a Bíblia Sagrada nos diz que Deus não nos tenta, Deus não tenta ninguém. Mas o diabo, se a gente está ali neutro, não precisa nem estar trabalhando para ele, é só estar neutro ali. Nem fazendo a obra de Deus e nem a dele ali, sabe? Não queimo e nem aço. Ali, neutro significa em cima do muro, indeciso. Você que até agora não tomou uma decisão de ser crente. Você que já ouviu tantas vezes o evangelho e continua indeciso. Não tomou a mais sábia e inteligente decisão de ser crente, de aceitar Jesus como Salvador. Os indecisos já são do cão, já são do diabo. Os que estão em cima do muro, que não tomam uma decisão, eles já são do cão, porque os de Deus, eles são firmes, eles têm certeza e convicção. O Jó falou, eu sei em quem tenho crido, e sei que ele é poderoso, e um dia vai se levantar e vai me recompensar. Ele é poderoso para guardar o meu galardão. O crente tem firmeza. O crente, ele não é indeciso. O crente, ele sabe em quem ele crê. Ele sabe para onde ele vai. O crente, se alguém perguntar para ele, se você morrer fisicamente hoje, para onde você vai? Ele diz, para o céu de glória, para o seio de Abraão, para o paraíso. Ele fala com convicção, porque a palavra de Deus dá para ele essa convicção. E o crente acredita na Bíblia, na palavra de Deus. Por isso, segundo a Bíblia, ele fala com convicção, eu estou salvo e vou morar no céu. Essa é uma questão de fé, é uma fé em ação. Porque nós vamos subir para o céu, não porque nós somos bons, não porque fizemos alguma coisa para merecer, mas pela graça de Deus, que é um favor não merecido, mediante a nossa fé. Você pode estar pronto, preparado, agir como crente, falar como crente, viver como crente, andar como crente, se vestir como crente, mas se você não tiver fé, que se hoje a trombeta de Deus tocar, você vai subir no arrebatamento. Ou se Deus tirar o teu fôlego de vida hoje, e a sua alma vai para o paraíso, se você não acreditar no Evangelho. Porque o Evangelho diz que a palavra de Deus está perto de você, na tua boca, no teu coração. Se com o teu coração tu creres, e com a tua boca tu confessares Jesus Cristo como Salvador e Senhor da tua vida, tu serás salvo. Porque com a boca se confessa para a salvação e com o coração se crê para a justiça. Se você não acreditar que o sangue de Jesus te purifica de todo pecado, que você, uma vez que aceitou Jesus, se confessou, e está firme, não se desviou, não voltou para trás, se você não crê que assim você está salvo e vai morar no céu, se você ficar dando ouvido à voz do diabo que diz que você pode estar salvo de uma facada, de um tiro, porque você não anda por aí pelas festas, pelas baladas, pelos becos de fumo, se você não acreditar na sua salvação, aí você não vai subir mesmo. Porque a salvação é pela graça de Deus, mediante a fé que você tem que ter. Então, o amor é sofredor. O amor é benigno. O amor, ele é benigno. É uma bondade com excelência. O amor não é invejoso. Quem ama não tem inveja. Se você é um crente, um servo de Deus, o amor de Deus está em você, no seu coração,
Então, você não pode ter inveja do seu irmão que está prosperando, que está sendo abençoado. Você não pode agir que nem Caim, que teve inveja de Abel. Não. Você tem que seguir segundo a palavra. Se você tem o amor de Deus no seu coração, quando você vê o seu irmão sorrindo, feliz, porque conseguiu a bênção, você tem que sorrir com ele. Se juntar com ele e fazer uma festa de glorificação a Deus. Mas se você e o seu irmão sofrendo, o seu irmão foi atingido por uma seta, por um dardo, o seu irmão está sofrendo, o seu irmão está na prova, o seu irmão está no deserto, na luta, você tem que chorar com ele, se abraçar com ele e sofrer junto com ele, porque você é membro do corpo de Cristo junto com ele. Você não pode sorrir quando o seu irmão está chorando e nem chorar quando o seu irmão está sorrindo. Você tem que ser parceiro com ele. Isso é prova do verdadeiro amor de Deus. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, com engano. O amor não engana ninguém. O amor não trata ninguém com falsidade. O amor não é soberbo. Quem ama, quem tem o amor de Deus na sua vida, mesmo que ele tenha conseguido uma posição na área secular, se formou, conseguiu ter um diploma, uma posição aí na sociedade, conseguiu um bom emprego, uma boa posição, ou na área espiritual, agora ele é um cooperador, ou um diácono, um auxiliar, um presbítero, um evangelista, um pastor, um grande pregador, um instrumento na mão de Deus. Mas nada disso vai fazer com que ele se torne orgulhoso, soberbo, achando que é mais do que os outros. Porque é Deus na vida dele. Não é ele, é Deus na vida dele. O amor não se porta com indecência. O amor não é indecente. Esse negócio do rapaz pedir uma prova de amor para a moça, ou seja, querer que ela mantenha relação sexual com ele antes do casamento, fora do casamento, para demonstrar que ela realmente o ama. Isso aí não é amor, porque o amor, ele não se porta com indecência. O amor não busca os seus próprios interesses. O amor, quem ama, não se preocupa só com si próprio, com aquilo que é seu, com aquilo que lhe pertence. Quem ama, quem tem o amor de Deus, se preocupa e se importa também com os outros. Se importa com os outros. Se os outros estão necessitando, precisando de uma mão estendida, quem ama, quem tem o amor de Deus, vai lá e estende a mão. Se preocupa, se importa com os outros, reparte o pão com os outros, dá de vestir a quem está nu, de comer a quem está com fome, visita os outros, ora pelos outros, se preocupa com os outros. O amor não se irrita e nem suspeita mal de ninguém. Até que a Bíblia diz, irei-vos, mas não pequei. Então, quem ama, quem tem o amor de Deus, não se irrita ao ponto de agredir o seu irmão, a sua irmã, aquela pessoa que lhe diz que ama, com palavras ou até mesmo com agressão física. Existem pessoas usadas pelo diabo que chega ao ridículo, ao cúmulo do ridículo de dizer, matei por amor. O amor não mata. O amor não suspeita mal de ninguém. Esse negócio aí eu tô achando que essa irmã, não sei não, viu? Esse irmão aí tá com coisa. Quem ama não suspeita mal de ninguém, não. É o que está dizendo aqui a palavra. O amor não folga com a injustiça, ou seja, se o irmão está sendo injustiçado, quem ama não fica dizendo bem feito. Quem manda
Eu falei para ele. Eu sabia. O irmão está sendo injustiçado, penalizado. Injustiça é uma pena que a pessoa não merece. É ato que a pessoa não cometeu. É uma injustiça. O que aconteceu com Jesus e acontece com muitos. O amor não folga, ou seja, não se alega com a injustiça que o irmão está sofrendo, a injustiça. Mas o amor folga com a verdade. Quem ama se alega com a verdade. Né? Aquilo é o certo, então ele se alegra. Mas se é errado, ele se entristece. Quem ama, tudo sofre. Quem ama, sofre. Jesus sofreu, os apóstolos sofreram. Os apóstolos sofreram, Pedro morreu crucificado, só que não quis ter a honra de morrer igual Jesus, pediu para crucificar de cabeça para baixo. Teve discípulo e apóstolo que foi arrastado pela rua até ficar só os ossos. Teve deles que foi traspassado a espada. Teve deles que foi queimado vivo, como Policarpo. João foi lançado no tacho com azeite quente, mas Jesus o salvou. Então, quem ama sofre. Esse negócio de ficar... É fácil o esposo dizer para a esposa dizer para o esposo, alguém declarar amor pelo outro quando está tudo bem. Quando está na abundância. Quando está na fartura. É fácil a pessoa amar o outro quando está bem de saúde, quando está novinha, bonitinha, quando está novinho, bonitinho, quando tem dinheiro, quando tem riqueza, quando tem fama, quando tem poder. Mas quando está difícil, quando a irmã ou o irmão foi atingido por um câncer, quando ficou paraplégico, quando não serviu mais, quando a riqueza acabou, quando a fama acabou, quando saiu das mídias, aí é difícil estar ali sofrendo ao lado. A mulher de Jó disse, homem, amaldiçoa-se teu Deus e morre. Tu já perdeu tudo. Mas quem ama sofre ali no lado. Quem ama crê. Quem ama não duvida, não. O símbolo do amor não é o ciúme. Muita gente diz que um pouco de ciúme controlado simboliza amor. Não tem ciúme controlado, não. Ciúme é ciúme, ciúme é do diabo. O símbolo do amor nunca foi e nunca vai ser ciúme. O símbolo do amor é confiança e respeito. Quem ama, confia. Quem ama, respeita. E respeitar na presença é fácil, o difícil é na ausência. Mas quem ama, respeita na ausência e na presença. E quem ama, confia. E quem ama tem que agir de forma que seja digno de confiança. Se negócio de trair, isso aí não é prova de amor. E se há desconfiança, então não é amor. É outra coisa. Quem ama tudo crê, quem ama suporta. O amor nunca falha. Se falhou, esse negócio de acabou o casamento, vou me divorciar porque acabou o amor não acaba, não. Você tem que entender que o amor é como uma semente que você lança lá na terra e vai nascendo aquele caule, aquela mudazinha de nova planta, e vai crescendo, tem que ser cuidado, regrado, né? O amor tem que ser cuidado, que nem aquela planta regrada, molhada, tirada as ervas daninhas, os carrapichos, cuidado muito bem, às vezes tem que podar, né? E vai até dar fruto. O amor dá fruto. O fruto do amor. Então o amor é como um carro que você entra nele, coloca a primeira e vai no tempo, segunda, terceira, quarta, quinta. Ele vai crescendo paulatinamente. O amor vai crescendo paulatinamente. Agora, a paixão é diferente. A paixão já é maligna, do diabo. É como um carro que você entra nele e coloca já a quinta e acelera, até sair fumaça dos pneus e sai.
a 200 por hora. A tendência é ir diminuindo, diminuindo, diminuindo até parar. Parou, estancou. Acabou o combustível. Acabou a paixão, porque amor não acaba. Já o amor é diferente. Ele vai de 0 a 200. E a paixão de 200 a 0. Então, o amor não falha. Mas havendo profecia, cessarão a iniquidade. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo cheguei a ser homem. Acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho, em enigma, mas não veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Destas três, o maior é o amor. Você vê bem? 3 coisas grandes: fé, esperança e o amor. Mas o amor é maior do que a fé e do que a esperança. Jesus Cristo veio a essa terra morrer, foi por amor. Eu aceitei ele como meu Salvador por amor. Faça a obra de Deus por amor. Tudo que nós vamos fazer nessa terra para Deus tem que ser por amor a ele. Porque por amor a nós, ele veio a esse mundo. Louvado seja Deus. Veja bem, meus amados irmãos. Eu ainda não encontrei nesse planeta Terra, nessa vida. Agora, dia 22 de setembro deste ano de 2020, eu vou completar, pela vida real mesmo, 60 anos. Pelos meus documentos, lá no Facebook, você vai ver 59. É porque eu, orientado pelos meus pais para servir o exército em 1980, em 1979 eu fui me alistar na capital do Pará e eu não tinha certidão ainda. Então eles mandaram eu tirar a certidão e disseram para mim: olha, tu tira a certidão como se você tivesse nascido em 1961. Porque se você tirar a certidão realmente no ano que você nasceu de 60, você vai pagar uma multa lá. Sabe, meus pais não eram crentes e eu muito menos. Você sabe, desse jeito que anda o ímpio, né, enganador. E aí então você vai pagar uma multa e fora a punição que eu vi gente pagando lá. E aí eu peguei e tirei a certidão assim, orientado por eles, né? Filho obediente aos pais, que nem Jacó obedecendo a Rebeca. Aí então, sua mãe, né? Aí então foi lá, fez assim, minha certidão então está aqui, eu nasci dia 22 de setembro de 1961, meus documentos todinho, mas na realidade eu nasci no dia 22 de setembro de 1960. Então esse ano eu vou fazer 60 anos, dia 22 de setembro. Eu nunca encontrei nenhum ser humano que realmente... Já teve ser humano que me disse que me amava. Eu lhe amo, fez declaração de amor. Mas como eu li aqui na palavra, no capítulo 13 de 1 Coríntios, o amor não é simplesmente dizer eu te amo, mas demonstrar em cada gesto. Tem que ser demonstrado em gesto, em atitude, que você realmente ama. Tem gente que gosta de ouvir essa palavra, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu já ouvi. Mas ainda não encontrei um ser humano nessa terra que demonstrasse em seus gestos que realmente me ama. Nunca encontrei nenhum ser humano que realmente dissesse que me ama. Eu
procuro demonstrar nos meus gestos. Demonstrei na cidade de Tucuruí, para com as almas que eu ganhei para Jesus lá, que Jesus me deu a oportunidade de falar do amor dele, da misericórdia deles. Eu fiz o convite, eles aceitaram Jesus como Salvador. Então essas almas eu dediquei muito amor a ele, a igreja do Senhor, que foi me dada, foi me confiada pelo meu pastor, presidente, pastor Alcéio Nauá de Araújo. Eu sempre cuidei dessa igreja com muito amor. Sempre procurei demonstrar amor para com essa igreja. Para com as igrejas que o Senhor Jesus me deu nas minhas mãos. Sempre procurei demonstrar amor. Eu sou uma pessoa que tem facilidade para agir, demonstrar amor para com as pessoas. E na obra de Deus, eu amo demais da conta as crianças. Deus colocou um amor muito grande no meu coração para com as crianças, para com os adolescentes, para com os jovens. Até criança, adolescente e jovem, você pode ver que não é fácil você encontrar alguém para que queira cuidar deles, que queira ser líder deles, que tenha paciência para cuidar deles, que fale a língua deles. E Deus colocou no meu coração um amor tão grande para com as crianças, os adolescentes e os jovens. Eu amo as senhoras, eu amo os senhores, mas o amor tão grande que Deus colocou no meu coração. Deus sempre me colocou no meu coração amor para com aquelas pessoas que ninguém gosta. Quando tem uma pessoa que todo mundo fala mal, ninguém gosta, aquele crente parece um crente urubu, assim, que ele olha para aquela pessoa e só vê defeito. O urubu, irmão, ele não come coisa boa, ele só come comida estragada. Assim tem crente que ele só olha os defeitos do irmão. E o irmão tem algo bom, porque, irmãos, não tem ninguém nessa terra 100% ruim, nem 100% bom. Jesus mesmo falou, não tem ninguém bom nessa terra a não ser um, a saber, Deus. E também não tem ninguém 100% ruim, a não ser o diabo. Então, todo ser humano, se você for analisar bem, chegar perto dele, conversar com ele, você vai encontrar pelo menos um ponto positivo nele. Pelo menos alguma coisa de bom nele. Porque ele nem é o diabo para ser 100% ruim. Isso é assim também, todo ser humano que você olha e diz assim, esse fulano é perfeito. Se esse aí não for para o céu, quem vai? Meu irmão, também está errado. Não tem ninguém 100% bom a não ser Deus. Você vai olhar direitinho e você vai ver que alguma coisa de ruim tem naquela pessoa. Então, irmão, Deus coloca no meu coração para procurar estar sempre perto daqueles que ninguém quer, que despreza, que todo mundo fala mal. Deus me aproxima dessas pessoas e faz com que eu ame essas pessoas. E muitos deles hoje estão servindo a Deus. Porque o pastor Alcéio, lá em Tucuruí, presidente do campo de Tucuruí, sempre diz, Jesus é bom e faz muita gente boa. Então é ele que faz gente boa. Então eu nunca encontrei ninguém nessa terra que realmente demonstrasse e dedicasse amor por mim. Certo? Porque amor, irmão, não é gostar. Amor é diferente de gostar. Você gosta de dizer, eu gosto de você, eu vou com a sua cara. Irmão, gostar, a gente gosta de todo mundo. Eu não tenho raiva e ódio de ninguém, irmão. Até dos meus inimigos, as pessoas que são meus inimigos, porque por causa do Evangelho. O João Evangelista falou, encontrei-me na ilha de Pátimo por causa do testemunho de Jesus Cristo, pelo testemunho que eu dou de Jesus Cristo, de um bom crente e da palavra de Deus. Então, os inimigos que a gente tem, irmão, são pessoas que eles são inimigos, na verdade, não é da gente, mas sim de Deus, do Evangelho, da palavra. Porque a gente prega a palavra, a gente exorta eles, a gente fala para eles, irmão, não é assim, irmão, assim não dá, Deus não gosta disso, e eles ficam com raiva da gente. Tem gente que não gosta de crente, odeia crente, na verdade não são eles, são os demônios, ou o diabo que está na vida deles, que odeia os crentes, e faz com que essas pessoas sejam instrumento na mão dele para também odiar os crentes. Então, até mesmo dessas pessoas, essas pessoas eu gosto deles. Jesus disse, amai vossos inimigos e orai por eles. Mas, irmãos, Jesus falou para a gente amar nossos inimigos e orar por eles, mas disse que principalmente os domésticos da fé. Então nós temos que amar nossos irmãos da igreja. Não só com palavra, irmão, mas não com palavra, porque palavra não se perde no vento, mas com atitude. Com atitude.
Eu dedicava tanto amor para a igreja que eu pastoreava lá em Tucuruí, mas um dia eu fui cobrado que eu nunca tinha dito que amava eles, nunca tinha chamado eles de meus amados irmãos. Eu disse, tá bom então, meus amados irmãos. Tem gente que é assim, se você não disser, mas irmão, o amor é bom, é demonstrado. Então, eu não sei se um dia eu vou encontrar alguém, meu irmão, que realmente me ame de verdade e que demonstre amor para comigo. Eu não sei se eu vou encontrar, até agora eu não encontrei. Então, vou fazer 60 anos e até agora não encontrei ninguém que de verdade, com atitude, demonstração na prática mesmo, me amasse, demonstrasse que me ama. Mas, irmãos, eu estou feliz, alegre, maravilhado. Porque uma coisa eu tenho para dizer para os irmãos. Deus já demonstrou por atos, por atitude, que me ama. E Deus já usou, já mostrou para muita gente. Inclusive, Deus mostrou para um pastor presidente de um campo. Esse pastor presidente de um campo, ele chegou para mim chorando e falou assim, Nonato, eu não sei porquê, eu não entendi, eu não entendo, e olha que eu sou capaz até de arriscar dizer que eu discordo de Deus, nesse sentido. Porque eu vi com meus olhos, Deus me mostrou o quanto Ele te ama. Mas Ele te ama tanto. Mas Ele te ama tanto, Nonato. Nonato é eu, Raimundo Nonato Ferreira. Que eu vou te falar uma coisa. Eu não sei como, não sei por quê. E eu disse, são dois agora, eu e o Senhor. Eu também não sei como. Não sei por quê também. Porque eu nunca fiz nada para isso. Eu me considero um filho, assim, uma pessoa que não sou nem digno de ser chamado filho dele. Mas ele realmente, porque as quase 20 vezes que ele já me salvou da morte física e da morte espiritual, as provas que eu já passei, as lutas que eu já enfrentei, e ele me deu vitória nas lutas, me deu bênção nas provas, me livrou, me salvou, me abençoou. Quantas pessoas que eu conheci, que nasceram junto comigo, que já tinham nascido quando eu nasci, que nasceram depois de mim, que não existe mais nesse planeta Terra. Quantas pessoas que nasceram junto comigo na fé, depois de mim, antes de mim, e que hoje estão perdidas, desviadas, mortas espiritualmente, e eu continuo aqui. Ainda estou aqui, que nem o hino da Voz da Verdade. Ainda estou vivo fisicamente, ainda estou vivo espiritualmente. Jesus continua me guardando, Jesus continua me dando graça. Não retirou de mim o seu Espírito Santo, nem a sua graça, nem a sua misericórdia. Então, Deus realmente me ama muito. Eu não sei se um dia Ele vai colocar amor no coração de um ser humano para, na prática, demonstrar amor para comigo. Mas eu já fico muito feliz. Eu já fico muito agradecido a Ele pelo grande e infinito amor que Ele tem para comigo. Uma irmã, um dia, numa roda de oração, de meio-dia a 1h, uma jovem, ela foi arrebatada, Jesus levou ela no céu. Ali, uma hora que nós passávamos orando ali, uma roda, nós fizemos uma roda e todo mundo curvado assim, com o rosto no pó, que nem os judeus. E ela, quando veio, disse, irmão Nonato, uma coisa eu tenho para dizer para o senhor, eu estou com uma inveja santa do Senhor. Vê se tem inveja santa, irmão. Uma inveja santa do Senhor. Irmão Nonato, Deus me mostrou todo o seu galardão e recompensa que Ele tem para o Senhor lá no céu. Irmão Nonato, é benção sobre benção. Porque Deus, irmãos, nunca deixou que eu fosse reconhecido meu trabalho aqui na terra. Nunca recebi, nunca Ele deixou que alguém me elogiasse, me honrasse. Eu sempre, as pessoas estão criticando de mim, com crítica destrutiva, falando mal. As pessoas sempre estão profetizando palavras de julgamento e juízo sobre a minha vida, me condenando. Já teve um irmão que disse que não queria eu nem na biqueira da casa dele.
do lado de fora pegando chuva. Ele queria que eu fosse pegar a chuva lá para outro lugar, não na biqueira da casa dele. Então, meu irmão, o que já teve de gente que se levantou contra mim, que fez complô contra mim, que demonstrou em atitude que me detesta, que me odeia, e até pessoas que se dizem crentes, o que eu já fui perseguido, não pelo povo do mundo, mas pelo povo que se diz crente, que se chama pelo nome de Deus. Meu irmão, é difícil, mas eu fico muito feliz porque Deus, irmão, todo ano, às vezes 2, 3 vezes no ano, Deus usa alguém para dizer que me ama e demonstra, irmão. Deus não só diz, não. Deus demonstra, como o apóstolo Paulo falou, Deus prova realmente que nos ama. Ele não só disse que nos ama, mas ele enviou seu filho para morrer por nós. Então o amor de Deus é o suficiente para mim. Saber que Deus me ama, isso para mim é de muita importância. Mas, irmãos, devemos amar os nossos irmãos também. Jesus Jesus fez um resumo dos 10 mandamentos. Ele disse, dos 10 mandamentos eu resumo em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Então, irmãos, vamos amar. A Bíblia diz que quem ama é de Deus. Quem não ama não é de Deus. Deus não está na vida dele. Ele é mentiroso, porque Deus é amor. Então, se você não ama, ame. Pratique o amor, porque isso é o símbolo de que você é filho de Deus. Deus te abençoe, Deus nos abençoe.